Você é professor do Estado e agora, para você, educação financeira virou uma realidade. Você precisa estar desenvolvendo esse conteúdo com os seus alunos, mas você não sabe por onde começar. As aulas vieram prontas, mas você não está vendo muito sentido nisso. Afinal de contas, onde é que está a sua própria educação financeira? Eu sou a Lúbia, do canal Professor Buscador, e hoje eu vou bater um papo aqui com a minha amiga Lucimar a respeito dos desafios dos docentes para tornar a educação financeira uma realidade nas escolas. É isso, pessoal. Você é professor, não sabe o que fazer agora, está com essa dúvida cruel? Nós também estamos. Somos aqui do canal Professor Buscador, eu sou Lucimar dos Santos e vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa temática que tem sido tão importante nos últimos dias. Bom, quem tem acompanhado aí as notícias, nos últimos meses, as escolas da rede estadual, em especial de São Paulo, foram agraciadas com a ideia de que a educação financeira agora, além do ensino médio, também iria se estender aos alunos de oitavo e nono ano. Até aí, excelente, porque o processo de educação financeira nas escolas, quanto antes ele se tornar uma realidade, melhor, né? E se não ficar restrita só ao ensino médio, melhor ainda, já que, segundo a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, a educação financeira ela já é considerada obrigatória desde 2020, mas devido à pandemia, devido a outras urgências, alguns lugares está ainda em processo de implementação dessa obrigatoriedade. A BNCC prevê que, de verdade, toda a educação básica fale sobre educação financeira, mas nós começamos primeiro pelo ensino médio e agora se estendendo aos oitavos e nonos anos. Só que agora a gente tem recebido alguns comentários e alguns professores do estado têm nos procurado no sentido de como que eu ofereço essa tal de educação financeira, porque é diferente daquilo que eu escuto falar sobre comportamento financeiro do que eu efetivamente vejo nas aulas que eu tenho recebido do Estado. Como equilibrar isso? Como trabalhar essa educação financeira de uma forma comportamental, aonde a gente reflita sobre a questão das decisões, das relações com o dinheiro, de uma forma significativa, se eu, professor, não me sinto preparado ainda. Então, eu, como professora, hoje eu atuo no ensino fundamental até o nono ano, né? Sou professora da rede municipal aqui de Campinas, e para nós ainda não é uma realidade a educação financeira como uma questão obrigatória, né? Cada rede, embora a BNCC aponte como obrigatório, ela teoricamente tem autonomia para que isso possa ser desenvolvido em cada escola, pensando nas necessidades e nas especificidades de cada escola. No entanto, no estado, não é bem isso que vem acontecendo, né? As escolas estão recebendo um material já pronto, aonde os professores precisam executar esse material, inclusive com slides, depois eles têm também as avaliações referentes a esse material. Então, eles têm um conjunto de coisas que eles precisam dar conta. Mas para alguns professores, por mais que a aula seja muito bem montada, muito bem preparada, falta algo mais. Falta ele, professor, pensar sobre as suas próprias práticas, sobre as suas práticas de educação financeira na sua vida pessoal, né? Entender esse processo. Então, mais do que simplesmente falar de juros, mais do que simplesmente ficar apresentando qual seria o melhor investimento, analisar que taxa de juros está melhor, baseada na Selic, como é que isso funciona, é entender como que a gente sai dessa condição de pessoas que até então nem sabiam falar sobre investimento e estavam só na condição de usar crédito que o banco dá, e de uma hora para outra se descobrir uma pessoa possível de estar emprestando dinheiro e ter que tomar decisões de produtos financeiros baseado em qual a melhor taxa de juros, qual que eu deveria escolher. Então, antes da gente chegar nesse tipo de conteúdo que perpassa por uma série de conceitos que os alunos precisam ter desenvolvidos, né, habilidades que eles precisam ter desenvolvido, né, cálculos matemáticos, mas mais do que ter uma instrução, é necessário que o aluno reflita antes disso, né? Quais são as minhas relações de consumo? Como que eu penso sobre investir? Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que investem. Investir para quê? Quais são os meus sonhos? E aí está muito atrelado com o que o Estado já vem tentando fazer há algum tempo, que é associar a ideia do projeto de vida, o pensar sobre esse futuro,
o viver esse presente de uma forma estruturada e organizada para que você consiga, sim, no futuro ter uma qualidade melhor. Mas como pensar tudo isso, como incluir tudo isso, como trabalhar de uma forma interdisciplinar, esse é um grande desafio para o professor. Afinal de contas, quem de nós passou por formações voltadas especificamente por isso? Quem de nós, na vida prática, teve essa experiência, né? Quem aqui já investe? A grande parte dos professores ainda não tem esses conceitos financeiros desenvolvidos, né? Então, eles não se sentem aptos a falar de uma coisa que eles ainda não dominam. Nós aqui do canal Professor Buscador, a gente diz que primeiro a gente precisa se alfabetizar para que depois a gente possa estar oferecendo para os nossos alunos essa característica. Assim como eu, a Lu também não teve a formação, né, amiga? Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua formação enquanto professora e se você já tem isso na sua prática de trabalhar educação financeira e como isso acontece. Então, quem nos acompanha aqui há algum tempo, né, sabe um pouquinho a nossa história. Eu e a Lúbia começamos pelo processo diferente do que está acontecendo com alguns professores agora. Primeiro, nós fomos atrás da nossa alfabetização, como a gente costuma dizer aqui, nossa alfabetização financeira, mas de caráter pessoal mesmo. Algo que nos trouxe para a gente uma urgência de cuidar, mas no âmbito pessoal, né, numa busca de autoconhecimento, a gente foi estudar educação financeira para aplicar na nossa vida. E ao fazer isso, muitas transformações começaram a acontecer na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida em família. A gente começou a concretizar coisas que a gente achava que a gente não podia fazer, entender termos que a gente nunca tinha nem ouvido falar, ou aquele famoso, né, ouvi falar, mas não sei do que se trata. Então, a gente começou a trazer isso com mais sentido para a nossa vida. E ao trazer isso com mais sentido para a nossa vida, é que a gente começou a pensar, puxa vida, a gente tem que levar isso para os alunos também, a gente também tem que levar isso para a escola. E nesse meio do caminho foi que a gente se deparou com a questão da obrigatoriedade na BNCC, que na verdade as duas coisas aconteceram concomitantes, né, Lúbia? A gente estava ao mesmo tempo estudando, ao mesmo tempo esse processo estava acontecendo, só que a gente ainda não sabia. E aí, quando a gente tomou essa consciência de que a gente precisava levar isso para a escola, que era um assunto muito, muito bacana de trabalhar, aí a gente começou a estudar mais profundamente e nos deparamos, então, com essa obrigatoriedade, que é uma coisa diferente do que a gente tem sentido com os professores que a gente tem conversado do Estado. Primeiro, eles estão se enxergando diante desse desafio, que é trazer a educação financeira para a sala de aula, e aí eu caindo a ficha do, puxa vida, mas como é que eu vou trazer educação financeira para a sala de aula se eu não tenho essa educação financeira para mim? E o desafio ainda vai além. Vou trazer aqui uma coisa para a gente discutir, amiga. Nessa semana a gente escutou uma live, né, da secretária executiva, a Isolda, e ela também tem essa preocupação, que apesar do tema estar sendo conversado, está sendo apontado como obrigatório na normativa, ele ainda está sendo apontado, primeiro que ele está sendo apontado ainda de uma maneira muito, talvez superficial, não sei se é essa palavra, talvez sim, porque a gente tem estudado bastante a BNCC, e para nós que estamos estudando há bastante tempo, é difícil a gente falar, tá, em tal lugar, tá específico falando isso. Então, a gente tem que estudar a fundo esse documento para entender um pouco como é que ela está tratada ali. Então, ela tem essa preocupação, porque a partir do momento que está sendo colocada ali na BNCC, cada prefeitura, cada professor, cada escola vai adequar a realidade da sua rede, do local que você está. E aí o Estado, lá na BNCC, por exemplo, ela está trazida como um tema transversal. O Estado está colocando ela como uma disciplina. Então, assim, não só os professores estarão perdidos nesse primeiro momento, né? A própria educação em si, essa formatação de como tudo isso vai se dar, vai ser um desafio para todo mundo, né? Então, momentos como esse de discussão, de trazer à tona, de chamar a atenção das pessoas, dos professores, dos que estão envolvidos, que já foram chamados para trabalhar, dos que ainda não foram, mas fazem parte, né, dessa equipe escolar, trazer para essa discussão, para que a gente possa, no mínimo, falar com propriedade, no mínimo, entender um pouco mais sobre esse novo panorama que está sendo aberto para a gente aqui na educação, né, Lúbia? Eu considero muito importante isso que a Lu trouxe para a gente poder fazer esse diálogo, porque está acontecendo no Estado uma tentativa de tornar aquilo que é apontado na BNCC uma realidade.
Só que a BNCC, ela não é um documento aonde ele vai trazer uma receita para que você aplique. Cada escola, como a Lucimar falou, tem a autonomia para poder desenvolver e aplicar da melhor forma possível o conceito de educação financeira. Mas o próprio conceito de educação financeira, ele não é explicitado com clareza. Então, é necessário se discutir primeiro o que é essa educação financeira esperada. E não é possível você fazer essa discussão se você não olhar para a questão do macro, do maior. O Brasil ele está inserido num contexto histórico. E dentro desse contexto histórico, a gente tem mudanças na nossa estrutura social, aonde as sociedades elas passam por desafios cada vez maiores e mudanças constantes. O Brasil ele tem interesse em participar de organizações como a OCDE, que exigem dele algumas realizações e cumprimentos de meta. Dentre esses cumprimentos de meta está a melhoria do processo de educação financeira da população. E não é por acaso que desde os anos de 2000 que a gente começa a ver a discussão sobre o tema educação financeira sendo ampliado gradativamente. A questão da própria criação do Tesouro Direto em 2002 é uma busca por tentar responder a esses itens que a OCDE aponta como sendo necessário para que o Brasil atinja, então, questões para poder fazer parte dessa organização. Então, existem mudanças que estão acontecendo no Brasil e que, de certa forma, estão acontecendo em outros países do mundo, em nome de mudanças no perfil social, político e econômico que é da questão global mesmo, não é uma característica exclusiva do Brasil. E essa certa pressa e essa certa urgência que a gente sente agora, e essa imposição, entre aspas, dessa implementação da educação financeira, ela já vem gestada há algum tempo. Alguns de nós não esteve envolvido nessa questão dessas discussões, mas nós somos agora convidados a sermos atores principais desse processo, que é quem efetivamente, no chão da sala de aula, vai tornar toda essa discussão social, econômica e política uma prática em sala de aula. Então, assim, sonha-se uma transformação para a sociedade, onde o processo de educação financeira faz parte de tudo isso. Então, é necessário que a população ela tenha mais educação financeira. Uma educação financeira para conhecer melhor quais são os produtos oferecidos dentro da questão financeira, né? Conhecer como usar da melhor forma possível o crédito a seu favor, né? A diminuir essa questão do endividamento. A gente tem uma série de coisas que são propostas buscando um equilíbrio social, buscando uma sociedade mais sustentável, mais justa. Só que dentro desse contexto, a gente esqueceu de convidar alguns desses atores para participarem da conversa. E às vezes nós, professores, nós criamos resistências frente a alguns projetos que são apresentados para serem aplicados na escola, porque a gente não se sente ouvido. A gente tem uma sensação de que a gente só vai executar. Então, para algumas pessoas, por mais que tenha muita qualidade o material que é trazido, que as pessoas que pensaram esse material tiveram uma ótima intenção, elaboraram e fizeram com que ele parecesse muito bom, para quem não participou da conversa, é a sensação de que você só é um executor, que você não está sendo convidado a pensar sobre isso. E é engraçado, porque a gente quer exatamente isso do nosso aluno, que ele seja mais participativo, que ele seja reflexivo, mas na prática, a gente não faz esse movimento quando a gente coloca o professor para pensar. Existem algumas formações que já são oferecidas para os professores, formações inclusive do próprio governo, né? A gente tem, por exemplo, o Aprender Valor, que é do Banco Central. A gente tem outras instituições, como o IBS, que é o Instituto Brasil Solidário, que também oferece cursos de preparação para que os professores possam pensar esse processo de educação financeira. E então tem atividades, sugestões práticas para que possam ser desenvolvidas com os alunos. Mas o acesso a esses cursos, ele ainda não é tão amplo. Então, muitos de nós nem desconhecem totalmente esse tipo de formação. Então, literalmente, pareceu que foi do dia para a noite que a educação financeira passa a ser parte. Então, como mágica, aquele professor que não teve na formação inicial dele nenhuma preparação para falar sobre isso, muitos de nós, assim como a grande maioria da população brasileira, e inclusive do mundo, não tem uma educação financeira de qualidade.
A gente tem dificuldades em relação à nossa própria vida financeira, né? Muitos de nós, às vezes, está numa condição de endividamento ruim, aonde a gente tem que trabalhar 2, 3 períodos para que consiga ter um mínimo para conseguir pagar as contas, né? Não é nem pensando numa qualidade de vida, e a gente vai perdendo a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e tudo isso vai virando uma bola de neve. E não é uma particularidade do professor. Essa condição financeira, onde a gente não sabe o que fazer com o nosso dinheiro, porque não nos foi ensinado, é uma característica geral da população. Então, quando você olha os números, muito mais de 60% da nossa população não sabe lidar de forma saudável com o dinheiro. E aí, agora, esse professor que antes não teve o processo de educação financeira dele, ele não teve isso na formação dele acadêmica, e agora ele precisa trabalhar a educação financeira com seus alunos. Então, ele se sente... Sem contar, né, Lúbia, que a gente estuda aqui já há um certo tempo e a gente acredita muito na educação financeira voltada para o comportamento. E de nada adianta, ou de pouco adianta, para eu não ser radical aqui, né? A gente falar sobre como é que eu faço para o meu dinheiro render X, como é que eu faço para fazer tal investimento, como é que eu faço para aprender. Porque se fosse tão simples assim, era só você pegar uma cartilha, ler e falar: tá, a partir de agora eu sou um exímio especialista em educação financeira, a partir de agora todos os meus dinheiro, todo o dinheiro que eu investi vai dar certo e eu vou viver de dividendos. E a gente sabe, não é tão simples assim. Não é tão simples assim porque a gente acredita numa educação financeira pensada no comportamento humano. Então, a gente estuda aqui sobre como a nossa mente funciona diante do dinheiro, diante de situações que envolvam dinheiro, diante de situações que envolvam coisas que mexem, às vezes coisas que mexem lá no nosso íntimo. Por que que eu tenho determinado comportamento, determinada atitude quando uma situação chega para mim? Não é simplesmente saber fazer uma porcentagem, não é simplesmente saber se é o investimento A ou B que é o melhor para mim. Outras coisas estão embutidas em nós que faz com que a gente escolha o A ou escolha o B. Só que essas coisas, elas não são claras, elas não são conscientes, elas são inconscientes. Então, o nosso convite aqui para você que nos ouve hoje é tentar enxergar um pouquinho do que a gente enxerga. Então, nós enxergamos toda essa problemática que vai começar a aparecer agora, né? Porque, como a Lúbia falou, é algo bem recente. É recente agora que a gente está sabendo que a gente vai ser o protagonista de tudo isso. Mas tudo isso já vem sendo discutido há um certo tempo, né? Então, o nosso convite aqui é que a gente possa entender um pouco como é que a nossa mente funciona, como é que o meu comportamento em relação ao dinheiro faz com que eu tenha determinada atitude ou não tenha atitude nenhuma, muitas vezes, né? Para aí sim a gente conseguir fazer coisas mais práticas, mais técnicas que eu preciso levar para a minha sala de aula. Então, trazer isso para mim e na esfera pessoal, para que eu, como professor, possa trazer isso para o meu aluno, possa refletir isso no meu aluno, e ao chegar no meu aluno, é claro, vai chegar também na família desse meu aluno, e aí sim a gente fala, né, da corrente do bem, né? Todo mundo pode ser contagiado com tudo isso, mas é para além desses cálculos, é para além do que está sendo proposto de uma matemática básica. Então, aqui no canal Professor Buscador, você vai encontrar bastante conteúdo nessa linha, que é o que a gente acredita, que o nosso comportamento é o que dita as nossas ações em relação ao dinheiro, e que esse comportamento não é consciente, né? É inconsciente. Exato. Começar a identificar o porquê de alguns hábitos, né? E entender primeiro que não tem nada errado, não é uma questão de falta de inteligência. Se fosse uma questão de falta de inteligência, pessoas formadas todas teriam uma saúde financeira muito boa. E, no entanto, não é isso que a gente observa, né? Existem pessoas que estudam muito, pessoas que têm pós-graduação e ainda assim têm problemas com as finanças, porque não é só uma questão intelectual, racional. Existe uma questão, e isso tem sido muito desenvolvido nos últimos anos, que é o aspecto emocional. A forma como a gente sente as coisas, ela determina as nossas atitudes frente a toda a nossa vida. Ela interfere nas nossas decisões, né? Entender as nossas necessidades humanas e de que forma a sociedade hoje nos leva a acreditar que essas necessidades elas possam ser preenchidas, né? E entender um pouco disso também, que muito do que a gente
é em função do lugar onde a gente nasceu, com as características que tem. Então, a gente vê, de certa forma, generalizada no Brasil, pessoas que pensam muito no hoje e em detrimento de pensar no futuro, e a gente fala, nossa, mas como assim que imaturo? Ele não está guardando nada? Como assim? Ele está gastando o dinheiro que ele nem tem? E aí a gente não entende por que esse movimento acontece e a gente acaba atribuindo a uma escolha da pessoa no sentido de ele não foi inteligente o suficiente para tomar uma boa decisão. E esquece de levar em consideração o contexto em que isso aconteceu. Quem é essa pessoa que está tomando a decisão? Quais são os preceitos dele, né? De onde vieram as histórias das quais ele vivenciou, que hoje faz com que ele tenha essa visão do mundo e se posicione desse jeito? Que formação eu tive, de que maneira eu fui criado, e aí vem o papel muito importante da família, da escola, onde são os primeiros locais que a gente passa grande parte da nossa vida e interfere diretamente na forma como a gente vê e atua nesse mundo. Então, trazer a educação financeira para a escola é um processo importantíssimo. Se a gente esperar que a família desse aluno ela seja 100% responsável pelo processo de educação financeira dessa criança, é perpetuar uma dificuldade financeira. Agora, se você traz para a escola, os professores também têm as questões financeiras deles que ainda não estão muito bem resolvidas. Mas é uma oportunidade agora, porque a gente sabe do poder transformador que a educação tem. Por si só, a escola não vai resolver os problemas do mundo, mas a gente sabe que é na escola que muita coisa vai começar a acontecer, porque é um espaço de formação de pessoas, né? É um espaço que você garante que aquele conhecimento ele vai chegar no aluno de alguma forma, porque o aluno vai passar pela vida escolar. Paralelo a essa questão de colocar a educação financeira como tema obrigatório nas escolas, a gente tem vivenciado a colocação de programas estimulando a presença do aluno na escola, ou você manter esse aluno na escola, né? Então, a gente tem agora o programa Pé de Meia, que foi lançado no início do ano, com o objetivo de estimular esse aluno a permanecer na escola, já que a gente tem um número bem significativo de pessoas que vão abandonando a escola no decorrer do tempo. Para alguns de nós, pagar o aluno para estudar é algo inadmissível. Meu Deus, porque na minha época não era assim, porque onde já se viu, e a gente tem as nossas crenças em relação a isso. E elas têm a sua razão de ser, porque a partir do ponto de vista que você olha, isso talvez realmente não faça sentido. Mas será que a gente parou para pensar, para aqueles que criaram o programa, quais eram os objetivos por detrás? Mas se a gente não participa dessas discussões, se a gente não reflete sobre isso, a sensação que dá é assim, meu Deus do céu, o aluno já não vem na escola, agora eu tenho que pagar para ele vir. E aí, no final, se realmente ele vir até o final, eu ainda dou um bônus para ele. Então, a gente começa a pensar que aquilo não faz sentido. Quando você começa a analisar os números, as razões de ser do programa, você fala, ah, entendi. Então, grande parte está abandonando o ensino médio. E isso está se dando em função de precisar contribuir mais em casa. Então, talvez isso possa contribuir para dar uma diminuída. Não é todo aluno que vai receber esse valor, são pessoas já atendidas pelo cadastro único. Então, já foi feita uma pré-seleção, não é qualquer pessoa. Além de não ser qualquer pessoa, está atrelado à frequência e está atrelado ao desempenho desse aluno. Ele tem que, ao final do ciclo, né, do ensino médio, ele precisa fazer o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que, infelizmente, embora seja uma avaliação que para os alunos da rede pública é gratuito, né, a inscrição é gratuita, muitos alunos não estão fazendo, porque talvez nem sonham mais com essa questão da possibilidade de ir para uma faculdade, porque acham que não é para eles. Então, acaba que a universidade pública, por mais que ela crie o sistema de cotas e uma série de coisas, ainda assim você tem uma parcela significativa da população que nem se coloca na condição de tentar, porque ao longo do percurso ela já vai abandonando. Então, assim, discutir a educação financeira, as políticas públicas para a educação, é discutir uma educação financeira com esses alunos para que eles se apropriem de conceitos importantes que vão fazer com que eles reflitam enquanto cidadão. Realmente vão ter alunos que vão pegar esse dinheiro e vão fazer outra coisa? É. Mas em razão de um grupo específico não fazer o certo, significa que eu não devo fazer políticas públicas? Ou essas políticas públicas são necessárias sim, mas tem que existir mecanismos de fiscalização. Então, trazer a educação financeira para dentro da sala de aula é refletir sobre as coisas
nas quais a gente está imersa, e trazer esses números para eles, e analisar, e quem sabe fazer um sentar com esse aluno e falar, tá bom, você recebe R$200 por mês para estudar, de que forma que você pode usar esse dinheiro a seu favor? Você está em que situação? Porque dizer para um aluno que se ele pegasse esses R$200 e investisse, por exemplo, num CDB ou num Tesouro Direto, ao final de tanto tempo ele teria, através dos juros compostos, R$3.000. Mas e se esse aluno tiver uma necessidade que é diferente? E se ele só é de uma família que tem mãe e ele, e a mãe está desempregada, e esses R$200 é o que vai tirar ele de não comer comida durante um tempo? A gente não sabe quais são as realidades. Então, assim, dizer qual é o melhor investimento é algo até meio que simplista, né? Ah, então, você tem um investimento que tem 12% ao ano e você tem um que tem 10%. Qual que será a melhor opção? Depende. Para pensar numa matemática, obviamente o de 12. Mas e para pensar na vida que a pessoa tem? E para pensar nas necessidades que ela tem? E para pensar nos sonhos que ela tem? Então, assim, é necessário que se amplie o conceito de educação financeira e ele é muito bem apresentado em vários dos cursos que a gente fez, do IBS, o Aprender Valor e tantos outros de qualidade que são oferecidos. Mas, para que isso aconteça na prática, para que esses conceitos, essas ideias, elas possam ser aplicadas através desse modelo de aula que tem sido trazida para os professores, é necessário que os professores tenham momentos de reflexão. Mas você só vai ter momentos de reflexão se você tiver espaços para que isso aconteça. Então, espaços de formação são muito importantes. E é esse o convite que a Lu fez para vocês que eu quero reforçar. É importante que você esteja participando de espaços onde você seja levado a pensar no que para você é uma educação financeira que de verdade vai ter um impacto na sua vida de professor, para que através das mudanças da sua forma de ver as coisas, você possa mudar também as suas práticas educativas, para que você possa aplicar um material que chega para você e você consiga tornar esse material um material significativo para o seu aluno, porque ele faz sentido para você. Senão a gente se sente só um reprodutor de coisas. E ser isso não é uma coisa que agrada a nenhum educador. Vir e aplicar uma atividade sem que eu entenda a razão pela qual essa atividade foi elaborada, quais são os objetivos, e não só os objetivos que aparecem descritos lá, mas qual o sentido que eu atribuo a isso, a gente vai fazer só de uma forma mecânica, para cumprir uma prova no final do ciclo, e não para que de verdade isso transforme a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse foi o nosso bate-papo, onde a gente tentou trazer um pouquinho para vocês algumas inquietações que você, professor do Estado, talvez está passando agora, e que outros professores já começam a prever que mais cedo ou mais tarde isso também vai acontecer com eles, porque é uma obrigação, é uma obrigatoriedade apresentada na BNCC, é da educação básica, não deve ser restrita ao ensino médio, nem a oitavos e nonos anos, é para toda a rede pública, rede privada, rede pública municipal e estadual. Então, é necessário que nós, enquanto docentes, né, enquanto educadores, comecemos a ir atrás dessas informações, para que a gente não seja atropelado pelas coisas, mas para que a gente se sinta atores mesmo, envolvidos nesse processo e criando coisas que para nós façam sentido. Foi muito bom esse bate-papo com você, espero que tenha feito sentido. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo para chegar em outros professores também. Nós temos o nosso canal, @Professor Buscador Oficial. Te convido a fazer parte e lá ver os materiais, as discussões, o que nós estamos caminhando, para onde nós estamos caminhando com tudo isso. Fica aqui o convite para você. E se você gostou, dá um like também, que ajuda bastante aqui, para que esse vídeo chegue em outras pessoas também. Até mais. Até mais.